alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias, aqui é sábado, que já vou fazendo a palavra aqui é sábado. Tá? O significado de sábado é descanso. Depois, quando a gente chegar aqui, a gente vai explicar melhor isso aqui. Então, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, o sabá, do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor dos céus e a terra, o mar, tudo neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém, queridos? Vamos lá. A gente leu, não sei se você já observou, é o famoso 10 mandamentos da Bíblia. Tá? Vamos falar bastante sobre ele. E eu sei que hoje a gente vai ficar provavelmente só no primeiro, mas eu quis ler todo, para que a gente pudesse ter uma ideia geral do todo. Eu gostaria que a gente estivesse entendendo algumas coisas a respeito dos 10 mandamentos. Tá? Os 10 mandamentos. A primeira coisa que a gente precisa entender, os 10 mandamentos é um resumo da lei moral de Deus. Lei moral de Deus. Em que momento que os 10 mandamentos foram dados à nação de Israel? Após a saída do povo do Egito. Lembra da história? José, ele vai com a sua família, né? Na verdade José vai, sua família vai depois para o Egito, é muito bem tratado, muito bem recebido pelo faraó da época, né? E as famílias então se mudam para lá, os seus servos, e o povo judeu começou a crescer, o povo de Israel começou a crescer muito ali dentro do Egito. Quando eles saíram, 600 mil homens, estima-se que cerca de 2 milhões de judeus saíram do Egito por ocasião desse período de libertação. Né? E, porém, o faraó mudou, morreu aquele faraó que era bom, que conhecia José, e os demais faraós ficaram irados, né, por que ele estava oferecendo, e os transformou em escravos. E assim eles ficaram por 400 anos, até que Deus levantou um homem chamado Moisés, e Deus, com mão forte, lembra das 10 pragas do Egito, né? Tudo isso foi usado para mostrar o poder de Deus diante dos deuses do Egito, Mas Deus tira o povo, abrindo o mar vermelho, fazendo esse povo passar na frente junto. E logo em seguida, Deus
Porém, queridos, a lei, ela norteia a nossa vida para viver no mundo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, ela não salva, mas ela ensina como nós devemos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus para esse mundo. Não se engane, esse mundo é o mundo de Deus. E no mundo de Deus, quem é esperto vive de acordo com a vontade dele. Então é sempre bom que a gente entender isso. E quando pensamos em lei, a gente precisa entender algumas coisas a respeito das leis que foram dadas a Israel. Tá? Por quê? Tem gente que faz uma confusão danada, transforma o que não deveria ser transformado em doutrina em algumas igrejas, em alguns meios religiosos. E esse negócio é extremamente complicado. Por quê? A lei precisa ser dividida em pelo menos três categorias. A palavra certa é essa. Tá? Você tem a lei moral, que é essa aqui que nós acabamos de ler. Né? Ou seja, ela é a lei de como nós devemos viver nesse mundo. Mas existiam também as leis que eram as leis sanitárias. Tá? Lavar as mãos antes de comer. Já parou pensar em trabalhar na saúde? Alguém trabalhar na saúde aqui na Leão? Vamos pensar quantas mortes já aconteceram no mundo porque o povo parou de lavar as mãos? Muitas infecções. Olha só, um dia eu vi um estudo interessante. Falando que a peste negra devastou a Europa. Depois se descobriu que um hábito muito simples iria fazer com que as pessoas parassem de comer se eles lavassem as mãos. Então, existem as leis sanitárias. As leis sanitárias que Deus deixou. Olha que legal. Deus deixou. Sabe leis simples como se você defecar em pé? Está aqui. Está aqui. A gente precisa disso hoje, concorda? Porque hoje a gente não passa sanitário e muita descarga. Glória a Deus. Né? Mas no passado Deus falou tudo isso. Né? Por que, por exemplo, Deus pediu para que o povo não comesse carne de porco, coisa? Imagine isso. Carne de porco no calor de 60 graus no deserto, aquele povo ia todo mundo morrer no deserto. Então Deus estava cuidando da saúde daquele povo. Então existe lei moral, existem leis sanitárias, existem leis cerimoniais. As leis cerimoniais são aquelas referentes ao culto. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Tá? Como que o sacerdote deveria fazer, como que o adorador deveria se portar, o que ele deveria levar no sacrifício, porque esse sacrifício apontava para Cristo Jesus. Então, determinados pecados eram um cordeiro, determinados pecados eram um pombo, determinados pecados eram uma rolinha. A forma que a arca da aliança deveria ser carregada não era de qualquer jeito. Se carregasse de qualquer jeito, haveria sérias consequências. Tá? Então, oi? Foram dois. Usar. Eu esqueci o nome. Acho que foi, se não me engano. Tá? Mas, então presta atenção. Divide isso. Presta atenção. Porque leis cerimoniais, nós não devemos cumprir mais. Porque as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. Elas apontavam para Cristo. Leis sanitárias não precisamos cumprir. Por quê? Porque o mundo evoluiu, a gente já entendeu determinadas coisas e a gente não tem essa. Deus está
vai falar sobre isso, tá? Sem querer adiantar, né? Está na lei moral a guarda do sabá. Transformar o sabá em sábado. E a grande questão, queridos, é: trabalhe 6 dias, descanse 1. Beleza? Que Deus está dizendo que trabalhe 6 dias, tire 1 para descansar. Vamos ver isso aqui depois, em outro momento. Tá? Porém, queridos, colocaram essa questão da guarda do sábado no meio de salvação. Isso é um problema. Agora, nós temos que, em obediência a Deus, tirar 1 dia para descansar. Nós temos. Olha Deus cuidando da gente. Deus não quer que você trabalhe igual uma máquina, né? Doido. Né? Deus quer que você descanse. Ele fala: olha, capaz você tem 6 dias. 1 dia você tira para descansar, resetar a cabeça, a mente, ir para a igreja, cuidar das coisas de Deus e cuidar da sua família. Tá? Porque está na lei da ordem de Deus, isso é uma forma de Deus estar cuidando das nossas vidas. Tá bom? Hoje, queridos, nós vamos ver esse primeiro mandamento, tá? E fala da questão da idolatria. Lembra que o povo ficou quantos anos no Egito? 400 anos, 410, 420 anos mais ou menos no Egito. Tá? Qual foi o problema, queridos? É provável que esse povo, durante a sua permanência no Egito, tenha assimilado, né, os deuses do Egito, que eram muitos. Como eu disse, para cada praga do Egito, Deus estava derrubando um Deus das rãs, Deus dos rios, Deus das moscas, sabe? Então, cada uma daquelas pragas ali era um Deus. Os egípcios adoravam gatos, crocodilos, tá? Os egípcios, eles tinham uma infinidade de deuses que eles adoravam. Então, Deus chega para esse povo e fala: olha, é um mandamento. Vocês precisam abandonar a idolatria. Acompanhem comigo, tá? Diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Presta atenção. O que ele está dizendo não adore outros deuses. Não adore. É proibido para vocês que são crentes, vocês que creem em Deus, adorar outros tipos de deuses. Continuando. Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. Olha só, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra. Então, a ideia aqui, queridos, é que não é para fazer nenhum tipo de imagem nem de Deus mesmo, né? Porque Deus é Espírito, tá? Nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Porque há povos que adoram animais marítimos e coisas desse tipo. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que sempre tem cuidado dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então presta atenção. Deus, ele está sendo enfático aqui, que a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa fé precisa ser depositada apenas nele. Então, queridos, isso aqui para muita gente pode ser uma mudança de paradigma absurda. Porque talvez você foi criado em um lar, talvez você foi criado em uma família que era natural adorar imagens de escultura, outros tipos de deuses, né? Ou a idolatria talvez fosse dominante na sua casa. E aí, quando você se converte, vem a Cristo Jesus, e aí você descobre que você precisa deixar os ídolos, abandonar essa fé, que não é a fé que Deus tem na sua vida, e você precisa colocar essa questão em ordem na sua vida. Eu já contei para vocês aqui de um camarada que
converteu a Cristo Jesus, e um dia ele me procurou e ele falou: pastor, minha casa está lotado de imagem de escultura. Eu não quero mais essa vida, porque eu entendi que eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. O que eu faço? Ele joga fora. Ele não é tão cuidado, não joga no rio, não corre, senão alguém acha que esse negócio não está baixo aí, então vai virar uma peregrinação. Né? E assim ele fez. E hoje ele serve a Deus, ele é cristão, serve a Deus, mas para isso ele precisou abandonar a sua idolatria. Talvez você pergunte assim, mas isso não é muito radical? Né? Abra sua Bíblia, por isso que eu disse que vai focar só nesse ponto de hoje. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 44. Aí está lá no meio da Bíblia, depois de Salmos, Provérbios, Isaías 44. Show? Isaías 44. Acompanhe comigo, diz essa leitura, a partir do versículo 9. Na minha Bíblia tem como título a loucura da idolatria. Tá? Loucura da idolatria. Diz assim: todos os artífices, pessoa que manipula prata, ouro, madeira, né, para fazer esculturas. Né? Todos os artífices de imagem de escultura são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum empréstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus confundido com uma imagem de escultura que é de empréstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos, e se apresentem, expandem-se, sejam alguma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha na brasa, forma o vidro a martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água, desfalece. O artífice em madeira estende o cordel, e com lápis esboça uma imagem, alisa, plana, marca o compasso e a faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para ser sérios, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz o Deus que se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e seja bem diante dela. Metade queima fogo, com ela coze o pão, coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contempla-os. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és um Deus. Nada sabe, nem entende, porque se lhes cuidaram os olhos para que não vejam, o seu coração já não pode entender, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimos e pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Eu faria o resto da abominação, ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore, tal homem que se apacenta de cinzas. O seu coração é enganado e iludido, de maneira que não pode livrar, e a sua alma nem dizer: não é mentira. Olha que coisa louca. Por isso que a Bíblia está falando a loucura da idolatria. O camarada, ele vai no bosque, ele corta uma árvore, em parte dessa árvore ele faz uma fogueira, assa a carne, coze o pão, e com outra parte
caminhem em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade, e proclamo que é direito. Congregai-vos e chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura, fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da idolatria. Muito. Porque nós temos essa idolatria, que é a idolatria religiosa, de imagens de escultura, onde se fazem deuses e dividem as orações. Mas não podemos esquecer que João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Na falta de uma imagem para adorar, o homem ele começa a adorar coisas, ou seja, colocar em primeiro lugar coisas que ele não deveria colocar. Seja objetos, seja pessoas, às vezes um filho, um neto, às vezes um pai, uma mãe, às vezes, queridos, uma carreira, às vezes uma profissão, e aquilo vai ficando em primeiro lugar, porque o ser humano, o tempo todo, tem a capacidade de gerar ídolos no seu coração. Portanto, o tempo todo, nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Nós precisamos falar, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe que eu coloque nada, nenhuma coisa, nenhuma pessoa acima do amor que eu tenho por ti. Pelo Senhor. Isso é muito pessoal, queridos. Mas todos os dias nós precisamos fazer uma varredura do nosso coração e avaliar se nós não estamos colocando outras coisas no lugar de Deus. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Quantas pessoas têm nutrido idolatrias no seu coração? Você fala: eu não me ajoelho diante de Cristo, eu não me ajoelho diante de uma imagem de escultura, mas tem idolatrado coisas que têm afastado do coração de Deus. De Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 115, um pouquinho para trás. Salmo 115. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faço com minha graça. Prata e ouro são os ídolos deles, obra da mão de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, enquanto os deles confiam. Bom, só quero que você saiba daqui com aquela certeza e convicção de que a Bíblia está repleta de textos que condenam a idolatria, condenam o se prostrar diante de imagens de escultura. Aqui, queridos, aqui, o salmista está dizendo que a imagem não pode fazer absolutamente nada a Deus. Não tem vida própria. Ela tem boca porque alguém fez, mas não fala. Ela tem mãos porque alguém foi lá e esculpiu, mas não apalpa. Tem nariz, não cheira. Tem boca, mas não sai som da sua garganta. Que o salmista está colocando é ídolo. É uma invenção do ser humano. O ser humano, na falta de crer no Deus verdadeiro, ele cria ídolos. Esses ídolos são mortos. Porém, o apóstolo Paulo ele vai deixar muito claro no Novo Testamento de que aqueles que adoram ídolos estão adorando a Deus. Por quê, queridos? Porque Satanás tomou posse daquilo que não é nada, daquilo que é nulo, daquilo que foi criado por homens. E ele espera
escraviza pessoas na idolatria, porque enquanto ele escraviza pessoas na idolatria, ele governa sobre a vida dessas pessoas. Como eu já disse aqui algumas semanas atrás, você já viu idólatra, pessoas idólatras se preocupar a lei moral de Deus? Não vejo. Não vejo. Por exemplo, as pessoas são idólatras e vivem vidas promíscuas. São idólatras e roubam. São idólatras, prostituem. São idólatras, são cachaceiros. Você observou? Então, a idolatria não tem poder de transformar caráter. Porque o que está por trás da idolatria são demônios. E esses demônios têm o poder de gerar uma profunda, maldita escravidão na vida das pessoas. A 2027 tem uma família, eles são idólatras, a vida inteira. E a vida inteira é isso. A vida é regada a cachaça. A diversão é festa regada a cachaça. Então, nunca tiveram nenhum olhar para a lei moral de Deus e dizer nós não podemos viver desta forma que nós temos vivido. Mas o ídolo está lá, eles dirigem aos ídolos as suas orações. Você vai na casa deles, tem ídolos na casa de cada um deles, mas não tem nenhuma evidência de mudança moral nas suas vidas. Diferentemente de quando nós nos encontramos com o verdadeiro Deus, o único Deus, porque só existe um Deus criador dos céus e da terra. E quando nós encontramos com esse Deus ele vai chegar para a gente e vai dizer: para me seguir, você precisa mudar de vida. Para me seguir é necessário que você compreenda a minha lei moral, você ajuste a sua vida ao padrão que eu tenho para você. Muda de vida. É necessário transformação de mente, é necessário transformação do coração, para que a vida seja enquadrada naquilo que é a vontade de Deus. Nós estamos vivendo aí esse mês de festas juninas, né? Já passou? Já, né? Já passou. E a gente viu as pessoas celebrando, as pessoas, lógico que em muitos lugares virou apenas uma festa, né, quase cultural, né? Porém, queridos, nós precisamos sempre nos lembrar, tá? Que nós não compactuamos essas festas. Tá? Nós não compactuamos porque nós entendemos que é uma festa fruto da idolatria. O que se comemora? São Pedro, São João, São Antônio. São Antônio é um casamento dele, é o que casa o povo. Pois é. Então, a gente precisa entender isso. Nós não compactuamos com esse tipo de festa, com esse tipo de cultura, né? Tem até um pastor que eu gosto muito dele, mas eu não concordei com o posicionamento dele. Eu gosto muito do pastor Augusto Podemos, inclusive ele lançou um vídeo falando que tem lugar, que não tem problema, porque é só ter uma festa cultural. Não concordo. Concordo com o resto de tudo que ele falou, mas dessa vez ele se concorda. Não concordo, é apenas uma questão cultural. Mas não, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Porque, claro, até porque, queridos, se a gente for pensar no aspecto cultural, mas tem o carnaval, que é cultural. O carnaval é uma das piores festas, né? Para a gente poder, né, assim, estar por trás da história do carnaval dele. Então, precisa tomar muito cuidado. Aquilo que é cultural, mas é cultural, é o evangelho. A gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. De cabeça para baixo, Até casar. para ajeitar o casamento. Assim, a gente é Jesus, né?
aquilo que aquele determinado santo representou. É a adoração, sabe? Que vai passando de geração em geração. Então, a gente, esses dias mesmo, eu estava vendo um vídeo que correu na internet, né? Um grupo cantando uma música, tinha uma imagem de Maria no centro, né? E o pessoal adorando como música com todo fervor, né? Então, não é de forma alguma apenas uma veneração ou admiração. Aliás, né, a gente já está encerrando, mas deixa eu falar. Maria, qual o lugar de Maria, né, na Escritura Sagrada? Maria foi uma serva de Deus, como outras servas de Deus citadas na Bíblia Sagrada, como Ruth, como Noemi, né? Esther. Maria, ela gerou Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer que ela permaneceu casada com José. Ela teve outros filhos, inclusive Judas, que tem um livro no Novo Testamento, e Tiago, são irmãos de Jesus, irmãos de sangue, vamos assim dizer, né? Nasceram também de Maria. Provavelmente ela teve muitos outros filhos, porque naquela época se tinha muitos filhos. Então, essa ideia de que o nascimento virginal, que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, não é uma ideia que encontra lastro na Escritura Sagrada. Tá? Maria teve uma vida normal, comum, tá? Após o nascimento de Cristo Jesus. Ela nunca exerceu liderança, né? E agora nós temos todo o respeito pela história de Maria, assim como nós temos pela história de outras mulheres na Bíblia Sagrada. Tá? Eu acho que a própria igreja faz confusão à igreja católica, porque Maria e Nossa Senhora não é a mesma, né? Porque se Nossa Senhora eles falam que foi dada por Rio, né? Não, mas é uma. Porque existem várias Nossas Senhoras. Todas apontam para Maria. Tá? Mas você já viu que existe pelo menos umas 50 Nossas Senhoras. Nosso Senhor Artista aqui, tudo é Maria. É isso que vocês entenderem. Tá? É Nossa Senhora da Anunciação, Nosso Senhor Artista, depende do contexto em que a imagem ganhou destaque ou foi encontrada. Ela foi encontrada. Falar nisso, gente, vocês viram que agora acho que teve um blogueiro que ele foi intitulado santo. Agora, recentemente. Eu vi, eu também, só vi. Olha só, queridos, olha só. Diz que já estão atribuindo milagres a ele, parece que o corpo dele foi embalsamado, está em algum lugar aí. Ele é o primeiro santo da internet. Pode pesquisar aí, eu não sei nada da história, não vi, tá? Santo blogueiro. Eu não sei se ele era blogueiro, eu sei, ele era um influencer, tá? Ele era um influencer. Pode pesquisar na sua internet, você vai ver isso. Agora, olha que isso. Presta bastante atenção, tá? Por que nós não adoramos pessoas ou homens e não lhes dirigimos a oração? Porque não teve um ser humano que pisou nesse mundo e não era pecador. A Bíblia fala: todos pecaram. A Bíblia diz o seguinte: Deus olhou de cima do céu e não viu um justo sequer. A partir de Adão, a partir do pecado de Adão, todos nasceram na condição de pecadores. O que Davi diz? Eu nasci em pecado e em pecado me concedeu a minha mãe. Então, nasceu é pecador. Quantos anos tem seu filho? 3. É pecador. E pode observar que ele já tem nada de pecadores aqui. Tá? A minha tem 2. Meu Deus, mas é pecador. É pecador com força. Tá? Por quê, queridos? Nasceu na condição de pecador. Com o passar do tempo, vai manifestando o pecado a partir do momento que vai ver, mas já é pecador. Já viu essa história? Nasce santo, anjinho? Que anjinho? Me prova que Deus fez. Me prova. Não fez essa.
Por isso nós nos prostramos ante os seus pés, porque Ele é Deus, não é uma pessoa comum. Todos os demais, queridos, são homens elevados à categoria de Deus, à categoria de divindade. Porque se você divide a oração, seja Maria, São Pedro, São João, Santo Antônio, São Cícero, São Bartolomeu, São Sebastião, Deus do céu, olha, a lista não para. Você pode pensar em qualquer São Charles, deve ter. Qualquer coisa que você pensar, tem. Querido, se você divide a sua oração a qualquer pessoa, entidade que já morreu, isso é idolatria. E a Bíblia nos convida a abandonar a idolatria e servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então, que Deus possa completar essa mensagem do seu coração, tá? E eu não sei, de repente tem alguém